Nós estamos trabalhando aqui uma série das 7 cartas do Apocalipse. Então, se você não assistiu nenhum culto ainda, né, a respeito dessa série, eu falo para você pegar lá, porque o Estevão já está colocando lá, né, Estevão? Está tudo lá, né? Então, é uma sequência para a gente ver o grande amor de Jesus por nós. Ele escreve às 7 igrejas, aos líderes, aos pastores das igrejas, antes de falar o que vai acontecer após o arrebatamento. E nós já vimos, né, que João, o apóstolo João, ele estava preso por amor ao reino de Deus. Quando nós falamos aqui da resiliência, do testemunho do novo, a fé que não tira ele do foco, que não tira ele, apesar de tudo, eu não saio do foco, eu não saio da presença de Deus, por nada. É esse testemunho que as pessoas que não creem da nossa casa, da nossa família, vai ver em nós, a nossa determinação, a nossa posição de fé. Aí o Senhor vai trazê-los para perto dele, tenho certeza disso. E o apóstolo João, por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu de perseguição, era o apóstolo que mais perto, próximo de Jesus estava até ao fim, até na cruz. Aquele que estava ali na Santa Ceia. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, e Jesus estava ali com os seus 12, mas João estava tão perto, debruçado quase nos ombros de Jesus. Ele pôde ter a revelação de quem seria o traidor. Deus só fala com aquele que se aproxima dele de todo o coração, um ouvido pronto para ouvi-lo, um ouvido pronto para receber a graça e a misericórdia do Senhor. E o apóstolo João recebe de Jesus as instruções para a sua igreja. Ele vê Jesus glorificado, santo, maravilhoso. Ele que andou com Jesus, Jesus homem, ele andou com Jesus homem. Ele viu Jesus subir, ascender aos céus. Agora ele vê Jesus glorificado com a sua glória que ele tinha antes de vir para a terra. E Jesus fala para ele: João, escreve para as minhas igrejas. E não é só para aquele tempo, para aquela época que foram escritas essas cartas. Essas cartas são atemporais, como a palavra de Deus é atemporal. Ela está em todo o tempo, e é para mim, é para você, é para a igreja coletiva, é para o pastor da igreja, é para todos os membros da igreja, é para você individual. Porque Ele ama. Sabe por quê? Jesus, Ele te vê. Ele está aqui nesta manhã, você crê? Ele te vê. Ele se importa com você. Ele se importa com você. E Ele responde aquilo que Ele está vendo a nosso respeito, porque Ele nos ama. Por isso Ele avisa. Por isso Ele traz alerta. Ei, é uma advertência. Ei, como você está vivendo a sua vida como igreja do Senhor Jesus, coletiva e individual. As cartas estão preparando a minha e a sua vida para encontrarmos nos ares com o Senhor Jesus para o arrebatamento. Mas Ele pede: olha, se você ouvir, se você receber essa instrução, obedeça. Porque eu não vou permitir que vocês passem pela tribulação que está próximo a chegar. Jesus avisa antes, para não sofrermos pela nossa incredulidade, pela nossa desobediência, pela nossa própria vontade de viver a vida que eu acho que eu devo viver. E Ele fala as consequências. A partir do capítulo 4, Ele vai falar das consequências gravíssimas que vai vir sobre toda a humanidade. E Ele fala: eu não morri à toa por você. A sua vida tem um valor, porque foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Essa celebração dessa Santa Ceia é a celebração daquilo que Cristo fez por mim e por você. São atos
atos principais, mandamentos e cerimoniais mais importantes é o dia que eu passei pelas águas do batismo. E a renovação da minha aliança com Ele ao sentar à mesa, nós não sabemos quão tem valor essa mesa. Muitas vezes estamos desprezando essa mesa preparada em memória dEle, por não conhecer a Cristo verdadeiramente e aquilo que Ele fez por nós e ainda faz. Porque aqui Jesus já tinha subido, já glorificado, Ele ainda te vê. Ele se importa comigo e com você. E Ele responde aquilo que Ele vê. Porque Ele quer nos orientar com aquele que fala: eu preciso endireitar o seu caminho. Seu caminho está tortuoso. E se eu não te alertar, eu posso chegar e você não está pronto. E muitas pessoas têm medo. Não fala sobre arrebatamento, não fala sobre a vinda de Jesus, não fale sobre isso que eu não quero saber. Ok, Ele vai respeitar, mas não é para que você e eu tenhamos medo, é para termos a esperança bendita, porque Ele já preparou tudo para a igreja, para vivermos essa verdade. E aqui no capítulo 3, no verso 6, ele diz algo no finalzinho desta carta à igreja de Sardes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você fala: eu estou ouvindo, mas não é um ouvido físico. Ele está falando: quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito Santo está falando para você através de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos levar agora a nossa mente, Pai, totalmente voltada para Ti. Tira, Senhor, toda divagação da nossa mente, toda distração, tudo aquilo que o inimigo quer roubar de sono, oh Pai, de trazer as nossas pensamentos vãs, Senhor, fora do Teu propósito. Por isso, Pai, eu peço, Senhor, unja a mente, Senhor, dos Teus servos, para que eles possam receber a palavra por revelação nesta manhã, daquilo que o Senhor está preparando, Pai, para que nós possamos ouvir, receber por revelação e praticar essa verdade, Papai. Que as nossas mentes, nosso coração esteja voltado totalmente para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Estão acordados? Amém. Eu quero vocês bem acordados nesta manhã, hein? Apocalipse 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não dá mais para brincar. Agora a coisa é séria. Você é bem-aventurado e feliz porque você está lendo, você está ouvindo. Agora eu preciso guardar, eu preciso praticar as coisas que estão aqui, ó. Não é guardar aqui só no coração, é pôr em prática, porque o tempo está próximo. Vai lá em Apocalipse 22. A importância dessa carta, principalmente para nós como igreja. Muitas vezes eu quero receber a revelação do capítulo 4 até o capítulo 22. De 4 a 22, gente, ao 20, vamos dizer, é para quem vai ficar. Às vezes a gente não quer saber como que eu tenho que viver para subir. Mas muitas vezes eu tenho curiosidade do que vai ser aquilo. Apocalipse 22, versos 6 e 7 diz assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que pratica tudo quanto nele está escrito.
Porque eu tenho lido, eu tenho ouvido e eu preciso pôr em prática. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 14. Vamos ver o 13. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o fim e o começo de todas as coisas. Bem-aventurados, felizes são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A árvore da vida é a salvação, é Jesus. Mas ficarão de fora os cães. Cães aqui, gente, não é animalzinho não, tá? Não é o cachorrinho nosso, certo? É homem sem caráter, sem boa reputação. E os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. João escreve porque Jesus está ditando esta carta. E essa carta, hoje nós vamos ler o que Jesus quer falar conosco com a igreja de Sardes. Sardes é uma igreja que durou mais ou menos 400 anos. Ela foi a igreja da reforma. Martinho Lutero, grande reformador, que trouxe a obra da justificação pela fé, porque no padrão romano você tinha que comprar indulgências para você ser salvo, e eles colocavam peso sobre o povo. E Martinho Lutero tem a revelação do livro de Gálatas e de Romanos: você é justificado, você é perdoado, você recebe misericórdia e graça pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. E ele então vem fazer uma divisão da igreja casada com Roma e a igreja agora separada dessa visão romana. É uma mudança de chave que houve nessa igreja, e a gente percebe que parece, olha, agora a coisa vai, agora não é mais obrigatório a indulgência e a inquisição e tantas outras coisas doutrinárias da igreja católica, e cria um novo ramo, mas continua sendo a igreja. E Jesus está falando aqui algo maravilhoso para nós, que se nós obedecermos, se formos perseverantes até o fim, nós temos uma promessa gloriosa de viver a eternidade com Cristo. Falar um pouquinho sobre essa cidade. Era a capital da Lídia. Ela foi edificada sobre uma elevação muito grande. Ela ficava havia um rio, e ela ficava como se fosse uma fortaleza, onde ela tinha segurança, que ninguém ia adentrar ali para trazer, para roubar, para afrontar a cidade. Então ela se gabava de que ela era uma cidade forte, fortificada, e que ninguém ia invadir. Mas por 2 vezes, 2 impérios invadiram aquela fortaleza, quando os guardas achavam que não estavam precisando vigiar, os guardas estavam dormindo, e eles encontraram um acesso e entraram e possuíram aquela fortaleza à noite. Foram negligentes, não vigiaram, achando que estavam seguros na fortaleza humana, naquilo que o homem fez para se fortalecer. Seus habitantes eram arrogantes, confiantes em si mesmos, naquilo que eles tinham, naquilo que eles achavam, naquilo que era da mente. Eram arrogantes, mas eles não eram de poder muito aquisitivo. Muitas vezes a pessoa não é arrogante porque tem muito dinheiro, é arrogante porque é orgulhoso, não é? Eles tinham um bom nome ali, eles tinham um bom nome. Sabe por quê? Porque havia um livro,
ali naquele local, havia um livro de memória de todos os cidadãos daquela província. Então todos que eram ali dessa província, né, ali na Ásia, hoje é Turquia, todos que eram cidadãos, vamos dizer, como aqui na igreja, certo? Tem um hall de membros, certo? Então no hall de membros você tem o quê? Você tem o seu nome, olha, quem são membros. E ali tinha da cidade, todos que participavam, estavam debaixo do imperador, os seus nomes eram escritos. Se eles não obedecessem ao regulamento, às ordens do imperador, o nome deles era riscado daquele livro, não era mais cidadão daquele lugar, não pertencia ali, certo? E ali também havia muita riqueza, era uma cidade muito importante, ela era rica, havia ouro, extração de ouro, havia também uma indústria têxtil de tinturaria e de lã. E ali havia também uma deusa chamada Cibele, e ela praticava a imoralidade e a degeneração ali humana era terrível, da prostituição que havia ali. Você pode imaginar, a história diz que os que seguiam a ela, tanto os homens principalmente, eles chegavam a um ponto tão frenético de adoração, de veneração a essa deusa Cibele, que eles se esmaculavam, quer dizer, eles tiravam o órgão genital, cortavam e jogavam em cima daquela estátua. De tamanha veneração que eles tinham por essa deusa. E ali no templo havia o quê? A prostituição, a imoralidade. Era essa situação que vivia essa cidade de Sardes. Jesus estava vendo? Ele se importava com as coisas que estavam acontecendo? E ele vai responder nessa carta aquilo que ele estava vendo naquele lugar. E aqui não é diferente do nosso tempo, certo? Estamos numa cidade rica, famosa, há muitas empresas, há muitas fábricas, há muitas coisas, há idolatria ao corpo, ao cultuar o corpo, a idolatria, a cobiça, a avareza com a questão financeira, porque nós somos bombardeados diretamente pela mídia. Você tem que ter, você tem que comprar, você tem que fazer, e você nunca está satisfeito com aquilo que você tem, você sempre quer mais. Então nada muda. Nós achamos que estamos fortificados porque moramos numa cidade que não tem tanta violência. Achamos que nós mesmos podemos sustentar a nossa vida com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu acho, que eu posso servir a Deus do jeito que eu acho que deve ser, não aquilo que é a palavra de Deus. Eu posso viver no Evangelho aquilo que eu acho que, eu penso que, imagino que, eu acho que isso está agradando mais a si do que a Deus. E Jesus vem aqui no capítulo 3, ele fala assim, verso 1, e ao anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder, que tem responsabilidade maior, que está em Sardes, escreve, Jesus como juiz, ele fala, eu estou te vendo, mas não é para colocar medo, eu estou vendo o seu coração, a sua motivação, eu me importo com você, sim, porque eu morri naquela cruz por você, eu derramei meu sangue naquela cruz, eu me entreguei por você, e eu estou respondendo aquilo que eu estou vendo na sua vida. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui não é um só Espírito, que é o Espírito Santo, com 7 características, quer dizer, a perfeição. Ele é a perfeição. E eu vou, vocês não precisam abrir não, mas o Estevão vai colocar para vocês lá, Isaías 11. Verso 2. Olha a palavra profética que está sobre Jesus, está sobre mim e você. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Jesus estava na perfeição de toda a sabedoria.
humana. Não só das coisas que Ele planejou, mas de tudo que vai acontecer e de tudo que está acontecendo. É Ele que nos dá entendimento. É Ele que te sabe te aconselhar. Ele que te fortalece, meu amado. É Ele que gera em mim um conhecimento profundo. E é Ele que gera em nós o temor do Senhor. Quer dizer, eu tenho a plenitude de todas as coisas, todas as coisas. Por quê? Ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabe o que é? As igrejas estão aqui. O pastor e cada um de nós. Estamos, o quê? Ele está vendo? Ele está aqui. Ele está na sua casa. Ele está quando você está no mais íntimo do seu pensamento, na sua cama. Ele está no seu trabalho. Ele está onde você for. Ele está ali. E ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e está morto. Aquele povo daquela cidade tem tudo a ver o que era aquela cidade com aquilo que é a igreja de Cristo. Você tem um nome no hall de membros dessa igreja. Você tem um livro lá, você tem nome que é cristão, você tem nome, o nome de Jesus está sobre a sua vida. Mas eu vou te dizer, você está morto. Você está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Quantas vezes, gente, a gente acha que a gente é espiritual? Ah, porque eu sou membro de uma igreja. Ah, porque eu fui batizado. Porque eu frequento a igreja. Isso nada te dá segurança. Se você não ser realmente igreja, praticante da palavra de Deus, dentro e fora da igreja. Muitas vezes eu tenho a igreja como um amuleto, porque eu tenho uma proteção, já fui batizado agora a minha vida é... Não, a minha vida é um início, o batismo é o início de uma vida com Deus, de enchermos do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que Jesus falou que Ele tem a plenitude, Ele habita em mim, Ele habita em você, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que traz conhecimento, é Ele que traz entendimento, é Ele que nos aconselha, é Ele que gera temor do Senhor, querer agradar a Deus mais do que a mim mesmo. Nós estamos agradando mais a nós, e igrejas que estão agradando a alma das pessoas para falar aquilo que as pessoas querem e não estão preparando a igreja para subir. E quando nós tivemos essa revelação dessa série, Senhor, nós precisamos preparar a igreja, porque nós temos uma responsabilidade como pastores aqui, cuidar da sua vida, cuidar para que você não esmoreça, que você não desanime, para que nós estejamos juntos, crescendo, sendo fortalecidos no Senhor. Não é para ter números, é para povoarmos o céu. Por isso que nós nos preocupamos, por isso que nós ligamos. Ai, a pastora está pegando no pé, porque se eu não for, não é pegar no pé, é preocupação de quem cuida, de quem tem zelo por você, como Jesus tem zelo pela igreja. Ele está escrevendo: igreja, eu não quero que você morra espiritualmente. Você está viva, mas você está morta espiritualmente. Cadê a sua vida de oração? Cadê a sua vida de comunhão com Deus? Cadê seu tempo com Deus? Seus joelhos dobrados na leitura, na meditação da palavra, em jejum? Como está a sua vida? Como você está? É uma reflexão. O que nós somos no domingo é reflexo daquilo que foi a nossa semana. Porque se eu não tive tempo de orar, de estar na presença de Deus, eu não vou ter alegria de estar aqui em comunhão com meus irmãos. Estar lá, não, ninguém sente falta de mim, não. Ninguém vai lembrar de mim, não. A gente está preocupando com coisas físicas. E o Senhor está preocupando com as coisas espirituais. O que você faz durante a semana reflete no domingo. O seu ânimo de estar na presença de Deus, do seu Pai, de estar em comunhão com Ele, de querer agradar a Ele juntos, uma família em comunhão, louvar, adorar esse Deus, ter prazer de ver o meu irmão. Que prazer, que alegria que você está aqui hoje, que alegria que você está aqui com a sua família, que alegria de podermos compartilhar esse momento tão glorioso. Não vou
coisas. As outras coisas são importantes. Não que não sejam. Eu não estava aqui, mas eu estava em outro lugar, domingo, contemplando o batismo, louvando a Deus. Estava numa igreja. Meu prazer é estar em comunhão. E eu falei, gente, nós somos uma família. Lá de Bauru, a placa, não importa. De estar lá prestigiando um momento tão oportuno. E o Senhor fala que nós estamos mortos. Como está a sua vida com Deus? Você tem um nome. Você carrega um nome. Eu e você, que cremos em Cristo, você carrega o nome de Jesus. Você é um cristão, um representante dele aqui na terra. E ele fala assim, olha, ser vigilante. Você está vigiando? Sabe o que Jesus está falando aqui? Você está vigiando? Ele está falando para uma igreja sem vida espiritual, sem influir do Espírito Santo. Tinha aparência, tinha muita estrutura, muita organização, mas não tinha vida. Não fluía o Espírito Santo naquela igreja. O perigo de Sardes era confiar em sua própria reputação, em seu próprio conhecimento, seu entendimento intelectual e mental. E espiritualmente ela era morta. Ah, porque eu não entendo isso, eu não acho isso. A nossa alma ela é bacharelada, doutorada, mestrada, PhD em astrologia. Mas eu tenho que viver por aquilo que a palavra diz, e eu não posso ficar na letra, porque a letra mata, mas o espírito da letra, o Espírito Santo que revela isso no nosso coração. Sabe que era uma igreja de frieza espiritual. Frieza. Irmão, quanto tempo faz que você não toma ceia? Você já parou para pensar? Não, eu tomei. Não, meu irmão, faz 5 meses que você não toma ceia. Você não percebeu? Porque você anda fraco, desanimado, abatido. A pessoa já está numa cegueira espiritual, numa frieza espiritual, insensível às coisas do Senhor. Totalmente insensível. Ah, por qualquer coisa eu não vou. Por qualquer coisa. O que você vai fazer é mais importante do que Deus? É? Você pode vir doente, depende da doença. Você pode vir? Não é o caso do nosso irmão Douglas, que estava internado. Essa te impossibilita de vir à igreja. Estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Estou desanimada, estou cansada, estou com dor. Isso te impede de vir para a igreja? Não. Ontem eu tive que fazer muito esforço em casa, porque a chuva abriu lá, levantou uma telha e foi água por tudo quanto é lado. A gente, nós noivos, não sabia para onde correr. Enxugando, molhou toda a nossa cama, travesseiro e colchão, tudo. E eu vou lá, mesmo com o braço, vou lá, como ajudar. Pastor subindo no telhado para ver, e eu lá recolhendo as coisas, fazendo as coisas. Hoje eu amanheci com uma dor terrível, porque eu fiz muito movimento aqui. Poderia falar assim, não, pastor, vai lá, estou com muita dor no meu braço. Mas pregar? Não vou pregar não, porque eu estou com dor. Mas eu tenho certeza que eu vou sair daqui curada. Aleluia. As coisas não podem nos impedir de estarmos na presença de Deus. A casa está bagunçada lá? Tá. Uma hora eu arrumo, porque a casa fica. Mas a minha vida com Deus não. Se eu não me preparar, se eu não vigiar. Ser vigilante. Está vivo? Sabe aquela brincadeira de criança? Vivo ou morto? Vivo, morto. Permaneça vivo. Ele está falando, permaneça vivo, firme, para ajudar aqueles que estão morrendo. Tem pessoas que estão morrendo ao nosso lado, desanimadas, abatidas, entristecidas. Ele está falando, a obra está imperfeita nessa igreja. Essa obra está inacabada diante de Deus, porque vocês não estão se fortalecendo para fortalecer os outros. E ele diz assim, ser vigilante, confirma o restante que estão para morrer. Sabe o que é morte? Espiritual, aquele
alegria, o prazer de estar na presença de Deus, de estar na presença dos irmãos. Não tem prazer mais em nada. Tem muita gente morrendo ao seu lado, você não está vendo. Aí você vai o quê? Contaminar. É verdade, não vou não, né? Mas vamos ficar ali, né? Vamos. Não vou não. Outro domingo eu vou. Quarta-feira? Não, eu chego cansado. Não. E assim vai. E você não vê que você é uma peça-chave para aquele que está morrendo, que você vai falar, vamos meu irmão, canta aqui, vamos lá junto, vamos nos firmar, vamos nos fortalecer. E ele fala assim, porque não achei as tuas obras perfeitas em Deus. Sabe o que é obra perfeita? Obras de fé. E a palavra lá em Romanos 14, 23, a parte B, não precisa abrir não, e fala assim, tudo que não é por fé é pecado. Tudo que eu e você fazemos que não é de fé é pecado. Se você não veio na igreja por fé nesta manhã, você veio para cumprir um ritual. Talvez alguém falou para você, vá para a igreja, eu quero ir para a igreja, você me leva na igreja? Aí te deu um ânimo você ir para a igreja, porque alguém falou, vamos para a igreja, você me dá uma carona hoje, eu quero ir na igreja. Talvez você levantou tão forte na fé, falou assim, irmão, você quer ir para a igreja? Liga para alguém, você quer ir na igreja? Eu te levo. Eu levo e trago você de volta. A gente está se importando com aqueles irmãos que estão morrendo na fé. A obra de vocês está acabada. Nós vimos lá em Éfeso, né? As obras eram feitas sem amor. Aqui em Sardes tem nome, mas não tem vida. Tem nome, mas não tem vida. Tem um ditado popular que fala assim, poucas coisas são tão organizadas quanto um cemitério, embora lá não haja vida. E está falando que essa igreja estava morta. Se reunia, tinha a estrutura muito bem. A gente vê hoje igrejas grandes, que tem toda a estrutura, luzes, todo mundo tocando, cantando, todo um aparato, né? Não que isso não seja bom, né? Aqueles bancos, aquelas coisas, parece mais um shopping lá dentro daquelas igrejas, né? Não é? Ela pode ter tudo isso, mas Jesus estava falando assim, você está morta. Porque você vai pelo conforto. Aqui tem ar-condicionado. Aqui eu quero uma igreja que me supra em tudo que eu preciso. Mas você quer ser supridor daquela igreja que não tem? Você quer suprir aquilo que a igreja está faltando? Não tem. Não vem aqui não, mas porque não tem ar-condicionado. Você quer contribuir para termos um ar-condicionado? Mas o banco é muito duro, eu fico lá 3 horas ouvindo aquela pastora falar. Você quer contribuir, ajudar para comprar um banco melhor para a igreja? Você sabe do que a sua igreja está precisando e necessitando? O pastor tem que se preocupar com a vida de cada um de vocês. Vocês se preocupam conosco? De estar aqui para alegrar, para juntar, para estarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para dar glória a Deus. E ele diz assim, consolida o resto. A reforma rompeu com o romanismo, com a igreja católica, mas não chegou ao reavivamento da igreja, porque ela se fechou para o Espírito Santo. Ela teve muito intelecto, muito conhecimento, muita palavra, mas deixou o Espírito Santo de fora. A palavra ela tem que estar junto com o Espírito, porque o Espírito não faz nada sem a palavra e a palavra não opera sem o Espírito Santo. Escapou de Roma, da idolatria, mas caiu no formalismo religioso, uma frieza espiritual. Havia muito conhecimento, intelecto, ela sabia das coisas, nós vamos ver aqui, mas não obedecia em nada e também não se arrependia.
Cuidado com muita estrutura sem a ação do Espírito Santo. Agora, Sardes, ela rompeu com o romanismo, certo? Mas casou-se com o Estado e com o mundo. Ele diz assim no verso 3 ainda: pois, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Você tem recebido a palavra, você tem ouvido a palavra, você tem praticado essa palavra, porque a palavra nos confronta, gente, para mudar, para fazer transformação. Se eu não arrepender, a minha vida vai ser 30 anos de convertido e eu estou no mesmo lugar. E se não vigiares, está lá, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Sabe aquela cidade que era fortificada, que achou que não precisava ficar vigiando, não precisava dos soldados ali, não precisava? Ele está fazendo um simbolismo aqui, gente. Você está ouvindo, você está lendo, não está praticando, não está se arrependendo, não obedecia. Eu virei como um ladrão. Como aquela fortaleza de Sardes foi invadida pelos 2 impérios, foi invadida, foi saqueada. E ele fala assim, assim você é. Eu venho sem que você saiba a hora. Eu venho como um ladrão, porque o povo invadiu pela noite. Eu virei na hora que você menos espera. Eu virei e vou levar a igreja verdadeira, vai subir. A igreja que ouve, a igreja que pratica, a igreja cheia do Espírito Santo que vai subir. E ser cheio do Espírito Santo só depende de mim e de você, porque a obra ele já fez toda. E nós vimos qual é a contaminação dessa igreja: prazeres do mundo, entretenimento, que essa internet, essa manipulação. Idolatria, não idolatro mais o santinho, mas você idolatra seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua casa, seu carro, seu emprego, seu dinheiro, festas pagãs. Não tem problema não. Sabe o que quer dizer, Sardes? Um pé na igreja e um pé no mundo. Vai rachar. Ou você decide por viver uma vida com Cristo e vai subir, ou você vai viver aqui no mundo, com tudo que o mundo te alegra fisicamente e emocionalmente, você vai ficar. Deus não é o primeiro lugar. Mas ele fala que no meio daquele povo, daquela igreja, no verso 4, ele fala assim: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Pode imaginar aqui? Tem muita gente, porque Sardes, sabe o que simboliza Sardes? O que sobra, o que resta, o remanescente. Ah, tem uns que eu estou vendo, eu me importo com ele, e eu respondo a ele, e eu respondo a você, que faz parte desse remanescente. O que ele fala para mim e para você? Vocês não se mancharam com as coisas deste mundo. As suas vestes não estão contaminadas de pecado. E vocês andarão comigo com essas vestes, justificado, perdoado, seu pecado lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que simboliza essa mesa. Senhor, eu me arrependo da vida que eu tenho levado ao memorial aqui, para sermos curados, sarados, restaurados, o nosso altar com Deus. Ah, não vou porque eu não quero pedir perdão, estou magoado. É hora de pedir perdão, é hora de liberar perdão, é aqui. Ah, eu não vou porque se o pastor falar que eu não tomo ceia, não tem problema, é você
e Deus, eu não tenho que pensar nada, mas é uma oportunidade que Deus fala assim: aqui há uma mesa física, sim, linda, maravilhosa, mas há uma mesa espiritual, meu amado. E nós muitas vezes desprezamos essa ceia que vai trazer cura, restauração em todas as áreas da nossa vida. Recusamos o convite do Senhor por tantas outras coisas e não queremos nos alimentar com um alimento que vai nos sustentar por mais um mês, vai nos fortalecer mais um mês. Não queremos, desprezamos a graça de Deus por tantas coisas. E eu preciso falar porque Deus assim pediu para que tratasse de vocês, e eu estou dentro desse tratar também, porque primeiro passou comigo, e eu preciso estar mais próximo de Deus. E muitas vezes Deus fala assim: filha, agora você vai parar, você está correndo muito, agora você vai parar e você vai ter um tempo comigo. Eu sei disso, porque senão a gente não traz alimento pronto para você, alimento que você precisa. E ele diz assim: ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. Vestidos brancos. Se você manchou as suas vestes por qualquer razão, hoje é dia de você alvejar pelo sangue do Cordeiro. Ele não está procurando pecado em nós, gente. Ele vê para gerar arrependimento. Porque eu me importo com você, eu não quero que o inimigo tenha legalidade sobre a sua vida. E eu vou responder a você que se você permanecer firme até o fim, você está vestido de vestes brancas, sem culpa, sem condenação. E de maneira nenhuma riscarei o teu nome no livro da vida. Há uma promessa bendita. Porque eles sabem muito bem do livro que eles tinham lá, como eles eram o quê? Membros dali do Império Romano, eles tinham um nome no livro de membros. Mas o Senhor, eu tenho um nome maior, melhor, um livro maior e melhor, para que o teu nome esteja escrito neste livro da vida, para que você tenha a vida eterna, a vida maravilhosa que eu preparei para você, pelo meu sangue e pela minha morte. Aleluia. E ele fala que de nenhuma maneira ele vai riscar o meu nome e o seu nome do livro da vida. Há uma promessa bendita para aqueles que perseverarem firmes na fé até o fim. Até o fim. Põe aí Mateus 24:13, termo que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos trabalhando a nossa salvação. No meu espírito eu estou salvo, a minha alma não está salva ainda, nem meu corpo. A minha alma está se salvando a cada dia, quanto mais eu morro para mim mesmo, para viver para Cristo. Quanto eu tenho perdido de mim, diminuído eu para que Ele cresça em mim. E o nosso corpo se salvará quando nós tivermos um corpo glorificado como Jesus. E ele diz aqui: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, ele tem uma promessa: se você permanecer íntegro, justo, fiel, você vai passar por todas as coisas, você vai vencer todas as batalhas, porque eu já venci por você. Eu já venci as suas dores, suas enfermidades, o seu mal, o que você precisa, eu já venci por você. Estevão, põe aí Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Concordância com Ele. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Forte isso. O que Mateus está falando aqui, João está confirmando. Abra lá também, por favor, em Lucas 12, verso 8. O ato de aceitar Cristo, há uma concordância, um selo eterno.
E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todo o reino espiritual, nós somos objetos de cuidado dos céus agora. Mas qualquer que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Perdemos a proteção daquilo que Deus fez por nós. E é interessante, eu estava estudando, e isso já estava registrado em Êxodo. Põe lá, Êxodo 32 e 33. Êxodo 32, versículo 32 e o 33. Já estava lá na lei, algo que Jesus viria a cumprir. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Olha, quem está falando isso? Moisés. Moisés está falando, me perdoa o meu pecado. Se não, risca o meu nome do livro da vida que tens escrito. Há um memorial eterno nos céus. 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. É dia de comunhão hoje. É dia de sentarmos à mesa. É um dia de reflexão da nossa vida como filhos de Deus. Como está a sua confissão diante de Deus? Como temos colocado os nossos pecados lá no mundo? Não é pecado não, isso aí não é pecado não, pode continuar, você está certo, não tem problema não. É assim mesmo, todo mundo faz. Mas a palavra de Deus está falando que é para fazer? A palavra de Deus está falando que é pecado? Eu tenho que obedecer o quê? A voz do meu interior, a voz das pessoas ou a voz do Espírito Santo? Você quer fazer parte desse remanescente, do que resta? Porque nem todos que estão na igreja vão subir. E Jesus está alertando. Quem quer fazer parte desse remanescente? Levanta a mão. Nós queremos. Vou colocar algumas coisas. Eu quero que você feche seus olhos. Fale com Deus agora. Eu vou falar algumas coisas para a gente refletir. Como nós estamos. Primeiro, diante das propostas que nos têm sido oferecidas pelo sistema do mundo, qual tem sido a minha resposta? Vou falar de novo. Diante das propostas que nos são oferecidas pelo sistema do mundo, qual tem sido a nossa resposta? Eu estou dentro. Beleza. Não, eu vou na igreja outro dia, né? Não tem problema não. Outro dia eu vou. Vamos lá, beleza. Segundo ponto, estamos priorizando a Deus e a sua palavra em nosso viver diário. Deus e a sua palavra têm sido a prioridade na nossa vida diária. Outro ponto, estamos cheios de conhecimento, mas sem a prática deles. Eu sei. Mas Deus perdoa. Como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? Como está a nossa vida de oração, de jejum, de consagração? Como está o Espírito Santo nos convencendo do erro, do pecado, da justiça, do juízo, para que a gente possa confessar os nossos pecados, sermos perdoados, limpos, sarados? Será que eu tenho pedido para o Espírito Santo, traga lembrança aquilo que eu não estou enxergando, que eu tenho pecado? Pecado da minha maledicência, de falar das pessoas que não estão presentes.
da vida do irmão, do pastor, do vizinho, julgando, criticando, saindo palavras torpes da nossa boca, palavras apodrecidas que vai apodrecer. Pensa um pouco nisso. O que a palavra, de fato, tem mudado e transformado a sua vida? Que de fato você tem mudado desde o dia que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador? Tem gerado alguma mudança? Quais são as áreas que eu preciso reconhecer, me arrepender e falar com Deus: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes o Senhor não tem sido prioridade na minha vida. Muitas vezes eu não creio que o Senhor pode me curar, me sarar, me restaurar. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não vai fazer diferença nenhuma. Senhor, eu quero viver do jeito que eu quero, que eu acho, que eu penso. Faz uma reflexão da sua vida. Eu tenho falado palavras pesadas que têm magoado vidas. Eu não sou homicida. Não mato ninguém, mata pela boca, pela palavra, pelas atitudes. Fale com o Senhor, peça perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou com dificuldade em me perdoar. Muitas vezes eu tenho dificuldade de me perdoar a mim mesmo. Eu não me perdoo porque, como filho ou filha de Deus, eu tenho feito tantas coisas. Mas nesta manhã, se perdoa. Perdoa aquele que tem te magoado, pessoa que tem te maltratado. Entrega na mão de Deus essa pessoa para que o Espírito Santo possa operar na vida dela. A justiça quem faz é Deus. Quem convence é Deus. Seja livre nesta manhã. Deus está aqui, Ele te vê. Eu não sei, mas Ele está vendo o teu coração nesta manhã. Ele se importa com você para você sair de uma forma diferente do que você entrou nesta manhã, neste lugar. E Ele se importa tanto que Ele te dá uma oportunidade nesta manhã. Aquele que ainda não recebeu esse presente maravilhoso de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de receber esse Jesus nesta manhã. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo pela internet, se você ainda vai ouvir essa mensagem e ainda não teve a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, está debaixo dessa cobertura espiritual. Você está vivo, mas morto espiritualmente. Jesus dá a chance de você recebê-lo nesta manhã. É só reconhecer e pedir: Senhor, perdoa os meus pecados, me limpa, me purifica, me santifica na tua doce presença. Troca as minhas vestes, aquelas vestes que eu tinha lá em Sardes, daquela indústria têxtil colorida, bonita, que precisa ser alvejada pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero mais viver presa ao sistema do mundo, porque a tua palavra diz que o Senhor tem um livro, e eu peço que o Senhor confirme o meu nome no livro da vida, através do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, para que eu possa estar contigo por toda a eternidade. E o Senhor, nesse exato momento, está confirmando no livro as nossas vidas, o nosso nome, para vivermos longe de toda a contaminação deste mundo perdido e cruel. Meu amado, tenha certeza que Deus ouviu e viu o seu coração. E Ele está aqui. E Ele te diz: você está perdoado.
você está perdoado. Eu estou colocando novas vestes em você, vestes brancas, preparados para sentar à minha mesa, na minha comunhão, que eu tenho vida para você. Vida no espírito, na alma e no corpo. Eu tenho saúde para você. Eu tenho bênçãos e mais bênçãos para a tua vida. Ah, se você soubesse quanto eu te amo, que eu morri por você naquela cruz. Meu amor continua o mesmo. Eu só quero a tua presença aos meus pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro, Senhor, eu e toda a igreja aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, perdoados pelo sangue do Cordeiro, com o perdão de todos os nossos pecados de pensamentos, sentimentos, palavras, gestos, atitudes, comportamentos. E sermos livres, Senhor, para te louvar, para te adorar. Que o Senhor cria dentro de nós uma igreja viva, espiritualmente, cheia do teu poder e do teu Espírito, cheia de vida na nossa alma, curada a nossa alma, curado o nosso físico. Nesta manhã, o Jesus está aqui, Ele passeia no nosso meio. Que você possa nesta manhã tocar em Cristo Jesus, porque dele sai virtude. Tenha certeza que ao tomar dessa Santa Ceia, haverá um vigor, um renovo, uma restauração completa na sua vida, que te vai suprir de tudo aquilo que você precisa ser suprido. E eu declaro, Senhor, cada um de nós perdoados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa olhar para nós como igreja e ver que aqui há uma igreja remanescente, preparada para subir para a noiva. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu chamo aqui o pastor Sérgio, que vai ministrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém.